Qual foi aquela entrevista, sem ser perrengue, uma que tu tava ali esperando muito e que tu conseguiu fazer e que tu achou assim, cara, essa aqui foi a minha melhor entrevista. Tem essa que tu fala assim, eu nunca esqueci? Tem. E assim, tem até muita gratidão a essa pessoa, porque eu acho que ela mudou a minha carreira e eu fico até emocionado quando eu falo dela. Que é a Marília Mendonça, porque assim, ela sempre foi muito generosa comigo. É uma artista que eu acompanhei desde o começo da carreira. E eu já acompanhei várias outras também, né? Assim, e é difícil, às vezes, a pessoa ter gratidão, reconhecimento. Totalmente. E ela tinha muito isso, sabe? E ela não era de fazer firula com ninguém. Se ela gostava de ti, ela gostava mesmo. Se ela, assim, ela não fazia média com ninguém. Ela não fazia média com você só porque você tem 20 milhões de seguidores, ou tem 10 mil, ou tem 5 mil. Ela era muito verdadeira. Ela era muito verdadeira. Então, assim... E aí... desde quando ela começou a fazer muito sucesso lá a gente criou uma capa com ela. E desde 2016 que a gente estava tentando. E aí nunca dava agenda. Ela nunca tinha feito uma capa. Nunca. Nenhuma capa de revista. E aí eu sempre pedi ela, vamos ver. E a agenda bombando de show e tal. Quando foi em 2018, que ela estava grávida. Assim, vamos fazer essa capa, é um momento. Você deu aquela momento parada, certo, né? E foi a primeira vez que ela entrou em estúdio pra fazer uma capa de revista. Foi contigo, Foi. E aí ela me deu esse presente de fazer a primeira entrevista dela de capa. E aí ela fez, a gente falou sobre a gravidez, né? Na época ela tava com o Murilo, enfim, falou do Murilo. E foi incrível, assim, porque eu conhecendo bem ela era uma pessoa muito tímida e ela não era de se abrir muito, sabe? Essa parte celebridade dela, ela não gostava de explorar muito, ela era artista mesmo, né? Ela gostava de divulgar música, enfim, o trabalho dela. E ela se abriu comigo, assim, falou pontos muito legais, assim, da intimidade, sabe? E foi uma revista que foi uma capa que teve muita repercussão. Justamente por ser a primeira, sabe? Sim. Então foi muito legal. Nossa, muito legal. E a partida dela foi muito difícil, né? Foi muito difícil, Sim. E aí, assim, foi legal porque depois da capa, ela ficou tão feliz com aquela capa também, que aí teve a pandemia, né? Assim, pouquinho tempo depois. E ela sempre falava nas lives de mim, citava meu nome. Que Era muito legal. Gente. Teve aquela primeira dela que foi histórica, né? Que foi a live com maior audiência. Teve o recorde. Ela parou, assim, e falou, assim, quase um minuto de mim, sabe? Ela não foi só um alô, ela começou a falar. Mesmo, Rafa, e foi muito legal, porque foi assim, ela falou de mim como profissional mesmo, sabe? Assim, você é um cara incrível e tal. E no dia da live, né, na pandemia, eu tava até com um problema pessoal. Término de um namoro, eu tava muito pra baixo. Eita, meu Deus, só foi? Término de namoro, assistindo Marília Mendonça. Marília Mendonça na pandemia, amiga, isolada. Tu tava... Olha. Como é que fala? Tu tava na bad total, Rafael. Total, amiga. Sabe aquele dia que você, assim, só sabe chorar? Eu tava tão pra baixo. Se eu que não tava no Terminei, graças a Deus, eu tava na bad assistindo, porque ela faz a gente sofrer com as músicas, né? Ela tem as letras, a interpretação. Se eternizou também, né, sim, gente? E até hoje, né? Até hoje as músicas dela, e tem músicas que são lançadas ainda. A Marília tá aqui entre a gente. Ela tinha uma sensibilidade, assim, muito, muito forte, sabe? Porque aí nesse dia eu tava tão mal, assim, foi em 2020? Foi em 2020 aquela primeira live. E aí, cara, ela pegou e parou, parecia que eu precisava ouvir aquilo. Porque ela falou pontos ali no discurso dela, parecia que ela sabia o que estava acontecendo comigo, sabe? Você é um cara que merece ser valorizado. E era tudo que eu não estava sendo. Eu tava me sentindo muito mal naquele dia. Tava me sentindo péssimo. Tava me sentindo péssimo. E aí eu comecei a chorar compulsivamente. E aí meu celular não parou, né? Aí todo mundo, a Marília Mendonça tá falando de você, Marília Mendonça, você. E, cara, agora, eu vou ver essa entrevista. Eu também. Acho que tá gravada, né? Destaques no meu Instagram. Eu vou olhar. Eu vou olhar também. E aí eu chorei compulsivamente, assim. E aí eu falei, pô, eu tô me sentindo aqui um lixo por causa de um cara que não me deu valor. A maior cantora do Brasil do momento parou a live dela de maior audiência pra falar de mim, que eu tenho valor. Aquilo virou uma chavinha em mim, então assim, ela fez um bem tão grande. E ela me fez um bem tão grande com aquilo, sabe? Com aquele gesto. Então, e troca de nada, né? Troca de nada, porque eu não sou famoso, assim, né? Ela poderia falar, sei lá, do Google Gloss, que ela até cita também na live. Mas ela fez isso por mim. Então, assim, muita gratidão, muita gratidão.